Lava Jato, a armadilha brasileira. Enquete. A magistrada julgada tendenciosa, uma equipe de promotores cujos métodos às vezes eram ilegais, a intervenção dos Estados Unidos e, por fim, um escândalo retumbante. Lava Jato serviu a muitos interesses, mas não à democracia. Meses de investigação, entrevistas e pesquisas foram necessários para Le Monde definir a cena nos bastidores. Algo está podre no estado do Brasil. O país inteiro está sendo atingido por uma série de crises simultâneas, uma espécie de tempestade perfeita: recessão econômica, desastres ambientais, polarização política extrema, Covid-19. E agora o naufrágio do sistema judicial. Outro trovão em um céu já pesado, mas cheio de esperança há 7 anos, quando um jovem juiz chamado Sergio Moro lançou, em 17 de março de 2014, uma vasta operação anticorrupção chamada Lava Jato, envolvendo a gigante do petróleo Petrobras, empresas de construção e um número expressivo de líderes políticos. De uma só vez, o impetuoso e sua equipe de promotores, apoiados pelo judiciário e pela mídia, iam, enfim, limpar e salvar o Brasil. Os números foram impressionantes. 1.450 mandados de prisão foram emitidos, 533 acusações foram feitas e 174 pessoas condenadas. Nada menos que 12 chefes de Estado ou ex-chefes de Estado brasileiros, peruanos, salvadorenhos e panamenhos foram implicados. E a colossal soma de 4,3 bilhões de reais, 610 milhões de euros, foi recuperada para os cofres públicos de Brasília. Mesmo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, adorado pela maioria dos brasileiros, não resistiu à onda, pois se viu atrás das grades. E então, de repente, nada ou quase nada. Em menos de 2 meses, a extensa investigação desmoronou como um suflê. No início de fevereiro, o Ministério Público Federal anunciou o fim da Lava Jato, desmontando sua principal equipe de promotores com uma frieza nunca vista. Em seguida, um ministro do Supremo Tribunal ordenou que as acusações contra Lula fossem retiradas. 15 dias depois, em 23 de março, foi a vez da mais alta corte do Brasil decidir que o juiz Moro havia sido tendencioso em sua investigação. Irregularidades e confusão. A maior investigação anticorrupção do mundo, como a chamou um juiz da Suprema Corte, tornou-se o maior escândalo judicial da história do país. Após mais de 7 anos de processos, o próprio cerne da justiça brasileira acaba de desautorizar a forma e a substância, abrindo um abismo de questionamentos sobre seus métodos, seus meios e suas escolhas. Certamente, o site de notícias The Intercept, criado pelo jornalista americano Glenn Greenwald e pelo bilionário do Vale do Silício Pierre Omidyar, não parou de apontar as irregularidades e erros da investigação nos últimos 2 anos. 108 artigos publicados até o momento, por sua vez, levantaram o véu sobre as mensagens comprometedoras trocadas entre os promotores e o juiz Moro, lançaram luz sobre os vínculos mantidos, às vezes fora de qualquer quadro legal, por promotores brasileiros com agentes de Departamento de Justiça dos Estados Unidos, e destacou o viés político de alguns integrantes da Lava Jato, obcecados com a ideia de bloquear o Partido dos Trabalhadores, PT. A gravíssima e independente agência pública, agência de jornalismo investigativo fundada em São Paulo por repórteres mulheres, também mostrou como o processo foi marcado por irregularidades e inúmeras confusões. Após essas revelações marcantes, permanece um forte gosto de negócios inacabados, a sensação de um julgamento fracassado e uma bagunça ontológica para uma investigação que pretendia ser um modelo de seu tipo. Para tentar entender essas reversões e reviravoltas sucessivas, devemos voltar às origens desse drama político e jurídico. Prepare o cenário e entenda como seus principais atores encontraram apoio e arcabouço jurídico em juristas e personalidades influentes,
primeiro no Brasil, depois em agentes de uma administração norte-americana ávida por continuar seu trabalho de aproximação com seu grande vizinho do Sul. Meses de investigação, entrevistas e pesquisas foram necessários para o Limond definir a cena nos bastidores. Enquanto algumas áreas permanecem nas sombras, alguns episódios de Lava Jato destacam cumplicidades indizíveis. Outros, ao contrário, revelam como certos juízes e promotores por vezes usaram sua independência, bastante real, a serviço de um projeto político, embarcando em uma corrida louca, estabelecendo motivos, meios e negações. Foi como uma bola lançada em um jogo de boliche, admite anonimamente um ex-associado próximo ao governo Obama, encarregado de questões judiciais relacionadas à América do Sul. Um jogo que virou armadilha. Quando assumiu a presidência da República em 2003, Lula sabia que era esperado na próxima esquina. Principalmente no que diz respeito ao combate à corrupção, um velho demônio da política brasileira e um dos principais argumentos de campanha de Lula. Assim, confiou ao seu novo ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, a tarefa de reformar o sistema judiciário, aceitando a nomeação de um procurador nomeado por seus pares para chefe do Ministério Público, enquanto seus antecessores costumavam escolher mais pessoas acomodando com poder. Uma das primeiras expressões concretas desse compromisso é a criação de tribunais dedicados ao combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado. Sergio Moro será um dos primeiros juízes indicados para presidir esses tribunais. Ao mesmo tempo, uma estratégia nacional de combate à lavagem de dinheiro e corrupção está sendo implementada com o objetivo assumido de facilitar as trocas informais dentro da administração e tornar a investigação dos casos mais eficiente. O jovem magistrado radicado em Curitiba, responsável na época do caso Banestado, investigação sobre lavagem de dinheiro em banco público regional, está entre os mais fervorosos defensores dessa estratégia, que permite obter informações fiscais e patrimoniais com maior agilidade e compartilhá-lo com várias autoridades, inclusive estrangeiras. Medo do terrorismo. É verdade que no mundo da cooperação judiciária internacional a luta contra a corrupção, o branqueamento de capitais e o terrorismo ocupam um lugar especial. Após os ataques de 11 de setembro, os Estados Unidos estão procurando por todos os meios neutralizar ataques futuros, principalmente visando as redes financeiras dessas organizações. No entanto, no Brasil, a inteligência dos Estados Unidos está preocupada com a presença de possíveis unidades do Hezbollah, a organização apoiada pelo Irã que há muito está na lista negra dos Estados Unidos, na tríplice fronteira entre Argentina, Paraguai e Brasil. O governo Bush busca aumentar a ação antiterrorista de Brasília, que na época educadamente se recusou a fazê-lo. Para contornar a frieza das autoridades brasileiras, que consideram que o risco terrorista é deliberadamente exagerado pelos Estados Unidos, a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília tenta criar uma rede de especialistas locais, capazes de defender as posições americanas sem parecerem joguetes de Washington, para usar a frase do embaixador Clifford Sobel em um telegrama diplomático americano que o Le Monde pôde consultar. Sergio Moro, que está colaborando ativamente com as autoridades dos Estados Unidos no caso Banestado, é então abordado para participar do programa de visitantes internacionais do Departamento de Estado. Ele aceita. Uma viagem foi organizada para os Estados Unidos em 2007, durante a qual ele fez uma série de contatos dentro do FBI, do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e do Departamento de Estado. A Embaixada dos Estados Unidos busca aumentar sua vantagem. No desejo de estruturar uma rede alinhada às suas orientações no meio judiciário brasileiro, criou o cargo de assessor jurídico residente. Karine Moreno Taxman, procuradora especializada no combate à lavagem de dinheiro e ao terrorismo, é escolhida. Desde 2008, este perito desenvolve um programa denominado Projeto Pontes que,
A fim de apoiar as necessidades das autoridades judiciárias brasileiras, organiza sessões de formação que lhes permitem apropriar-se dos métodos de trabalho americanos, grupos de trabalho anticorrupção, sua doutrina jurídica, pechinchas, em particular, bem como sua disposição para compartilhar informações informalmente, ou seja, fora dos tratados bilaterais de cooperação judiciária. A embaixada vem realizando diversos seminários e reuniões com juízes, promotores e funcionários especializados, enfocando os aspectos operacionais da luta contra a corrupção. Sergio Moro participa como palestrante. Em 2 anos, o trabalho de Karine Moreno Taxman deu frutos. A embaixada construiu uma rede de juízes e advogados convencidos da relevância do uso de técnicas americanas. Em novembro de 2009, o assessor jurídico da embaixada foi convidado a falar na Conferência Anual de Policiais Federais Brasileiros. O encontro foi realizado em Fortaleza, cidade litorânea do norte do Brasil, onde cerca de 500 profissionais da polícia, segurança e justiça foram convidados para discutir o tema combate à impunidade. Sergio Moro está lá, presente desde a primeira hora do Congresso. Ele até abriu a discussão, pouco antes de passar a palavra ao representante norte-americano. Visivelmente em boa forma, o juiz curitibano começa citando o ex-presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt, depois ataca em nenhuma ordem os crimes do colarinho branco, a ineficiência e as falhas de uma justiça brasileira enferma, segundo ele, de um sistema de recursos infinitos que é por demais favorável aos advogados de defesa. Ele pediu uma reforma do Código Penal, destacando o fato de que as discussões nesse sentido estão ocorrendo ao mesmo tempo no parlamento brasileiro. Aplausos da audiência. Diante da plateia, a senhora Moreno Taxman toma seu lugar. Ela falou em um tom de voz que era muito menos seco e sério do que o de seu antecessor, mas tão direto. Em um caso de corrupção, disse ela, você deve sistematicamente e constantemente ir atrás do rei para trazê-lo para baixo. Mais explícito. Para que o judiciário condene alguém por corrupção, é preciso que o povo odeie essa pessoa. Por fim, a sociedade deve sentir que esta pessoa realmente abusou de sua posição e exigir sua convicção. Mais uma vez, aplausos do público. O nome do presidente Lula, enredado no escândalo do Mensalão, no caso do suborno e da compra de votos no Congresso, que veio à tona em 2005, não é mencionado em nenhum momento. Mesmo que ele esteja na mente de todos, ninguém imagina que ele se tornará o rei designado pela senhora Moreno Taxman. No entanto, é isso que vai acontecer. Espionagem ilegal. Por enquanto, o governo petista não vê nada chegando. 3 meses depois da reunião de Fortaleza, em vez de fazer uma reforma política para acabar com o financiamento ilegal de campanhas eleitorais, prefere fazer valer a opinião pública apresentando um projeto de lei anticorrupção. Ele espera, assim, responder às críticas recorrentes desde que o PT chegou ao poder e ganhar influência no cenário internacional ao cumprir os padrões da OCDE, onde o grupo de trabalho da OCDE sobre suborno em transações comerciais internacionais, fortemente influenciado pelos Estados Unidos, está pressionando o Brasil vai reformar sua legislação nessa área. Sergio Moro, por outro lado, vem assumindo posição pública no sentido de endurecer as penas previstas no projeto e garantir que o contrato de confissão de pena seja adotado como instrumento jurídico válido. O homem que se tornou uma das figuras do debate brasileiro sobre as questões de lavagem de dinheiro usa métodos jurídicos limítrofes, usurpação das prerrogativas do Ministério Público, instrução de ordens preventivas de prisão apesar da oposição de autoridades superiores, escuta telefônica de advogados ou personalidades com imunidade, e assim desperta a desconfiança de alguns dos magistrados. Sergio Moro, porém, foi nomeado, no início de 2012, juiz adjunto de Rosa Weber,
recém-nomeada ministra do Supremo Tribunal Federal. Esta última, especialista em direito do trabalho, queria ter um perito em direito penal para auxiliá-la no julgamento final do mensalão. O magistrado de Curitiba escreverá parte da polêmica decisão da Justiça sobre o caso. Os crimes relacionados ao poder são, por natureza, tendo em vista a posição de seus autores, difíceis de comprovar por meio de provas diretas. Portanto, especifica o texto, a maior elasticidade na aceitação das provas pelo Ministério Público. Esse precedente será levado ao pé da letra por Sergio Moro e pelos promotores de Lava Jato quando Lula foi acusado e condenado. A marcha começou em 2013. Os parlamentares brasileiros, que debatiam o projeto de lei anticorrupção há 3 anos, decidem votar em meados de abril. Para parecerem bem perante o grupo de trabalho da OCDE, eles incluem a maioria dos mecanismos previstos em uma lei norte-americana, que está começando a ser falada no meio empresarial europeu. A Lei de Práticas de Corrupção no Exterior. Criada em 1977 após o Watergate, o principal objetivo dessa lei era combater atos de corrupção de empresas americanas no exterior, por meio da imposição de sanções financeiras. Até o final da Guerra Fria, raramente era aplicado. Tudo mudou na década de 1990. O governo Clinton começou a reformar a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior, que andou de mãos dadas com a adoção de uma convenção anti-suborno dentro do CDE, a fim de multilateralizar seus efeitos, de acordo com um cabo diplomático da Embaixada Americana à Organização para a Economia, Operação e Desenvolvimento, o CDE. O critério jurisdicional da lei é o que se destaca. Qualquer empresa que tenha qualquer ligação com os Estados Unidos e que tenha pago um funcionário público estrangeiro para fins de corrupção pode ser indiciada. Qualquer conexão significa o trânsito de fundos por meio de uma conta bancária nos Estados Unidos ou a transmissão de um e-mail cujo servidor está localizado em solo dos Estados Unidos. Na verdade, quase todas as empresas do mundo estão expostas à lei, especialmente aquelas que competem com empresas norte-americanas por grandes contratos, como vendas de armas e equipamentos, construção e serviços financeiros. Esse desenvolvimento levará a um aumento nas penalidades relacionadas à implementação da Lei de Práticas de Corrupção no Exterior. De alguns milhões de dólares na década de 1990, passamos a vários bilhões na década de 2010. E, nesse contexto, a América Latina em geral e o Brasil em particular interessarão os promotores do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Violação de regras processuais. Estes últimos, que dependem do Poder Executivo, embora sejam considerados autônomos do restante da administração dos Estados Unidos, sabem que a iminente implementação da lei anticorrupção brasileira lhes permitirá sancionar as empresas brasileiras sob a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior. Em novembro de 2013, na Conferência da Lei de Práticas de Corrupção no Exterior, uma reunião anual de figuras importantes da comunidade jurídica dos Estados Unidos, o Procurador-Geral Adjunto do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, James Comey, anunciou que o chefe da unidade da Lei de Práticas de Corrupção no Exterior do departamento estaria viajando ao Brasil em breve, para treinar promotores brasileiros sobre o uso da lei. Naquela época, Sergio Moro assumiu um antigo caso de lavagem de dinheiro, ligado ao Mensalão, que lhe deixava rondando desde 2009. Trata-se da relação de vários intermediários desonestos, Carlos Kreiter e Alberto Issef, com José Janene, parlamentares do Partido Progressista, partido de direita e integrante da coalizão de governo. O juiz curitibano está interessado nos investimentos dos dois empresários na empresa do Neoindústria, feitos por meio das contas bancárias de um posto de gasolina chamado Posto da Torre, em Brasília. A pedido do senhor Moro, Kreiter foi grampeado de julho a dezembro de 2013. O objetivo era descobrir se esses investimentos foram usados
para ocultar possíveis atos de lavagem de dinheiro em favor do Sr. Giannini. É fazendo a ligação entre Duneu Indústria, com sede no Paraná, e o posto, por onde transitam grandes somas de dinheiro, inclusive para alguns executivos da Petrobras, que Sergio Moro reivindica sua competência para tramitar o caso. Manipulação curiosa. A maior parte dos atos de lavagem de dinheiro e corrupção do Sr. Kreiter e do Sr. Cef ocorre em São Paulo. De acordo com o processo penal brasileiro, isso deveria ter levado um juiz daquela jurisdição a cuidar do caso, não Sergio Moro. Mas o magistrado de Curitiba entendeu os meandros do judiciário brasileiro. Ele sabe que, ao ocultar a localização dessas empresas de fachada, poderá manter o controle da investigação, com a condição de que os tribunais superiores o permitam. E é isso que vai acontecer, apesar dessa violação das regras de procedimento. Seduzindo o público, a partir de agosto de 2013, alguns juristas perceberam o perigo decorrente da implementação da nova lei anticorrupção. Uma nota premonitória, publicada pelo gravíssimo escritório de advocacia norte-americano Jones Day, prevê que terá efeitos deletérios sobre o sistema de justiça brasileiro. Alerta contra o seu funcionamento imprevisível e contraditório devido ao seu caráter politicamente influente, bem como a falta de procedimentos de aprovação ou controle. De acordo com o documento, cada membro do Ministério Público é livre para iniciar o processo de acordo com as suas próprias convicções, com poucas possibilidades de ser impedido por uma autoridade superior. Apesar dos avisos, o governo e seus aliados estão avançando. A presidente Dilma Rousseff, ainda tentando apaziguar uma opinião pública cada vez mais crítica, chegou a decidir apertar os critérios de aplicabilidade. Os parlamentares acreditam que esta lei não os afetará mais do que as anteriores. Após 6 meses de investigação, o juiz de Curitiba tinha provas suficientes para expedir os primeiros mandados de prisão. Em 29 de janeiro de 2014, a lei anticorrupção entrou em vigor. No dia 17 de março, o mutirão Lava Jato foi formalmente constituído pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Para seu chefe, ele nomeia o promotor Pedro Soares, que se opõe à condução do caso por Sergio Moro, uma vez que os supostos crimes de Alberto Youssef ocorreram em outro lugar que não em Curitiba. Sua abordagem falhará. Ele será substituído por outro promotor, Deltan Dallagnol, de 34 anos, que não apenas apoia a forma como Moro está lidando com o caso, mas também se tornará o principal apoiador do magistrado. Desde o seu início, Lava Jato atraiu a atenção da mídia. A orquestração das prisões e o ritmo das denúncias por parte dos promotores e de Moro transformaram a operação em uma verdadeira novela política e judicial. Enquanto o Brasil se prepara para embarcar em uma campanha presidencial e legislativa, a elite política e econômica do país de repente parece apavorada com a ideia de ser varrida por esta cascata interminável de revelações, à medida que a lista de figuras influentes sob escrutínio aumenta. Ao mesmo tempo, a administração de Barack Obama está vendo um aumento de protestos de países aliados, principalmente da França, que está preocupada com o aumento das sanções impostas pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos na luta contra a corrupção, tendo como alvo alguns carros-chefe nacionais como o Grupo Alstom. A fim de sinalizar seu apoio político às ações anticorrupção empreendidas por seu governo, a Casa Branca publicou uma agenda anticorrupção global em setembro de 2014. Ela afirma que o combate à corrupção estrangeira, por meio da Lei de Práticas de Corrupção no Exterior, pode ser usado para estrangeiros fins políticos, para defender os interesses de segurança nacional. Um mês depois, Leslie Caldwell, então Procurador-Geral Assistente do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, faz um discurso na Duke University esclarecendo esta direção. A luta contra a corrupção estrangeira não é um serviço que prestamos à comunidade internacional,
mas sim uma ação de execução necessária para proteger a nossos interesses de segurança nacional e a capacidade de nossas empresas americanas de competir globalmente. No terreno sul-americano, as gigantes brasileiras da construção Odebrecht, o Aécio Camargo Corrêa entraram na mira das autoridades norte-americanas. Não só porque estão ganhando mais contratos, mas também porque participam do fortalecimento da influência geopolítica do Brasil na América Latina e na África ao financiar, ilegalmente na maioria das vezes, campanhas eleitorais de personalidades próximas ao PT, lideradas pelas principais comunicações do partido. Consultor João Santana. Só em 2012, o estrategista eleitoral, confortavelmente financiado pela Odebrecht, organizou 3 campanhas presidenciais na Venezuela, República Dominicana e Angola, sem falar nas eleições municipais de São Paulo. Todos foram vencidos pelos candidatos da publicitária brasileira Santana. Promessas de boa vontade, diante de diversos jornalistas integrantes do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, ICIJ, Thomas Shannon, embaixador americano destacado em Brasília de 2010 a 2013, afirmou que o projeto político brasileiro de integração econômica da América do Sul suscita sérias preocupações no Estado do Departamento e que este último considerou o desenvolvimento da Odebrecht como parte do projeto de força do PT e da esquerda latino-americana. Preocupações que são tanto mais fortes quanto o episódio das revelações do informante Edward Snowden, em agosto de 2013, sobre a espionagem da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, NSA, contra Dilma Rousseff e a Petrobras, claramente gerou um calafrio entre Brasília e Washington. Se somarmos a tudo isso uma relação pessoal bastante ruim entre Barack Obama e Lula, e um aparato do PT que ainda desconfia de seu vizinho norte-americano, podemos dizer que tínhamos trabalho a fazer para corrigir a situação, afirmou. Reconhece um ex-membro do Departamento de Justiça dos Estados Unidos encarregado de casos latino-americanos. Várias alavancas de influência são ativadas. Há a lei de práticas de corrupção no exterior e as redes de promotores e juízes treinados em técnicas de investigação implantadas nos últimos anos. Para atingir seus objetivos, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos está usando uma grande isca. O compartilhamento de multas que serão impostas pelas autoridades americanas às empresas brasileiras sob a lei de práticas de corrupção no exterior. A fim de dar garantias de boa vontade às autoridades dos Estados Unidos, promotores brasileiros organizaram uma visita confidencial a Curitiba em 6 de outubro de 2015, por 17 membros do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, do FBI e do Departamento de Segurança Interna para receber uma explicação detalhada do processo em andamento. Permitem que tenham acesso aos advogados dos empresários potencialmente trazidos para colaborar com os tribunais norte-americanos, sem que o Poder Executivo brasileiro seja informado. Mas isso tem um preço. Cada uma das multas impostas às empresas brasileiras pela Lei de Práticas de Corrupção no Exterior terá que incluir uma participação para Brasília, e também para a Operação Lava Jato. Os americanos aceitam. Com o negócio fechado, os promotores brasileiros irão pescar empresas que possam estar sob a alçada do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Além da Petrobras e da Odebrecht, eles vão atrás das subsidiárias da Saab, Samsung e Rolls-Royce. Com sua maioria parlamentar derretendo como neve diante do crescente número de casos de corrupção, a presidente Dilma Rousseff decide convidar seu mentor, Lula, para ingressar no governo. Um movimento visto como uma última tentativa de salvar sua coalizão. Ao mesmo tempo, membros da Polícia Federal, por ordem dos promotores, grampearam, fora de qualquer marco legal, os telefones dos advogados de Lula, 25 defensores ao todo, bem como o celular do próprio ex-presidente. Sergio Moro obterá sim uma conversa entre este e Dilma Rousseff.
Uma troca de palavras sibilinas sobre o futuro de Lula, que o magistrado prontamente encaminhou à Rede Globo e que selou o impeachment do presidente poucos meses depois. Durante este período conturbado, os promotores do Departamento de Justiça dos Estados Unidos estavam monitorando de perto os desenvolvimentos políticos no Brasil. De acordo com Leslie Bakshish, então chefe da Unidade Internacional do FBI, que desde 2014 é responsável por auxiliar os investigadores do Lava Jato, os agentes precisam estar cientes de todas as ramificações políticas potenciais desses casos, porque casos de corrupção internacional podem ter efeitos importantes que influenciam as eleições e as economias. O especialista acrescentou. Além de conversas regulares sobre os casos, os supervisores do FBI se reúnem trimestralmente com os advogados do Departamento de Justiça dos Estados Unidos para revisar os processos em potencial e as possíveis consequências. Portanto, com pleno conhecimento dos fatos que estes últimos encerram sua denúncia contra Odebrecht nos Estados Unidos. No entanto, os proprietários do grupo relutam em assinar o acordo de colaboração proposto pelas autoridades norte-americanas, que inclui o reconhecimento de atos de corrupção não só no Brasil, mas em todos os países onde esta gigante da construção está instalada. Para dobrá-los, promotores americanos pediram ao Citibank, responsável pelas contas da subsidiária americana da empresa, que desse a Odebrecht 30 dias para encerrá-los. Em caso de recusa, os valores depositados nessas contas serão colocados em liquidação judicial, situação que excluiria o conglomerado do sistema financeiro internacional e, portanto, o colocaria em situação de falência. A Odebrecht concorda em colaborar, permitindo que os promotores da Lava Jato, que não têm competência para julgar atos de corrupção ocorridos fora do Brasil, obtenham os acordos judiciais dos executivos da empresa. Essas confissões irão posteriormente enriquecer a acusação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos sob a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior. O comunicado foi publicado na véspera de Natal de 2016. A Operação Lava Jato está na capa da imprensa internacional. Sergio Moro está incluído na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo da time. O semanário New York America's Quarterly dedica sua capa a ele. Por sua vez, os promotores do Departamento de Justiça dos Estados Unidos acolhem publicamente essa cooperação sem precedentes. Por ocasião de uma conferência realizada no Think Tank Atlantic Council em Washington, D.C., Kenneth Blanco, então Procurador-Geral Adjunto Interino do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, disse que Brasil e Estados Unidos trabalharam juntos para obter evidências e construir casos, e que é difícil imaginar uma cooperação tão intensa na história recente como a que ocorreu entre o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e os promotores brasileiros. Moro e o Ministério Público começam 2017 com confiança. Não que eles tenham obtido provas contundentes contra Lula, suas conversas privadas via Telegram provam o contrário, mas sim porque sua influência política e na mídia é tal que eles vão empurrar sua vantagem, às vezes desafiando os princípios mais básicos da lei. Ameaças do Exército. Quando Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em 12 de julho de 2017. Poucos jornalistas mencionaram o fato de que essas acusações foram pronunciadas por fatos indeterminados. No entanto, o argumento é explicitamente declarado no documento de 238 páginas detalhando a decisão de Moro. Nos anexos à condenação, o magistrado afirma que nunca alegou que os valores obtidos pela empresa AS por meio de contratos com a Petrobras foram utilizados para o pagamento de benefícios indevidos ao ex-presidente. Outra estranheza que revela o peso adquirido pela Operação Lava Jato no judiciário brasileiro. O encarceramento do ex-presidente ocorre, no dia 7 de abril de 2018, mesmo sendo contrário à Constituição brasileira. O artigo 5º diz que ninguém pode ser preso antes do fim do processo. No entanto,
Sob intensa pressão da opinião pública vencida pela Operação Lava Jato, o Supremo Tribunal Federal alterou sua jurisprudência sobre o assunto em 2016, permitindo sua prisão. O pedido de habeas corpus dos advogados de Lula foi rejeitado por uma votação de 6-5 em abril de 2018, após um tweet do comandante do Exército ameaçando o Supremo Tribunal Federal de assumir suas responsabilidades institucionais no caso de este decidir a favor do antigo presidente. Horas após a decisão dos juízes, Sergio Moro emite seu mandado de prisão. Lula não poderá participar da eleição presidencial de 2018. Enquanto o magistrado parece ter sido conquistado pela arrogância, a máquina infernal é lançada. Jair Bolsonaro venceu as eleições presidenciais e indicou o homem que eliminou Lula para chefiar o Ministério da Justiça. Do lado americano, eles estão satisfeitos por ter derrubado os esquemas de corrupção da Odebrecht e da Petrobras, bem como sua capacidade de fortalecer a influência política e econômica brasileira na América Latina. Para os promotores de Curitiba, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos planeja pagar a eles 80% de todas as multas impostas ao grupo petrolífero sob a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior, que eles poderiam administrar como entenderem. Uma fundação de direito privado será criada para administrar 50% do dinheiro. A diretoria dessa fundação não é outra senão os próprios promotores da Lava Jato e vários líderes de ONGs, incluindo as do capítulo brasileiro da Transparência Internacional, que se tornou um dos principais porta-vozes da operação ao longo dos anos. Dois dos promotores da equipe, o Sr. Dallagnol e Roberson Pozzobon, estão até planejando criar uma estrutura jurídica em nome de seus respectivos cônjuges, a fim de cobrar por serviços de consultoria anticorrupção. Denunciante preso, a imprensa internacional não demorará a se distanciar da estrela curitibana. Passou a enfatizar sua inconsistência ética em formar a aliança com um presidente de extrema-direita, que durante décadas havia pertencido a um partido obscuro, conhecido sobretudo por ter se envolvido em inúmeros casos de corrupção. Por sua vez, os ministros do STF não escondem o espanto ao tomarem conhecimento, em março de 2019, do conteúdo do acordo negociado em segredo entre os procuradores da Lava Jato e seus homólogos do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O ministro Alexandre de Moraes decidirá suspender a criação da Fundação Lava Jato e colocar em liquidação as centenas de milhões de dólares em multas pagas pela Petrobras. É neste contexto que a primeira revelação de The Intercept se desdobra. Em maio de 2019, Greenwald recebeu do denunciante, Walter Delgatti, 43,8 gigabits de dados de conversas privadas, via Telegram, da equipe Lava Jato. Após o trabalho de verificação, 3 artigos são publicados em um domingo de junho. Moro e os promotores não reconhecem a veracidade das trocas. Eles afirmam não ter cometido ilegalidade, embora se recusem a entregar seus telefones para exame. Várias semanas depois, quando o Sr. Greenwald decidiu oferecer acesso aos dados a vários meios de comunicação, soubemos em um comunicado à imprensa do governo que Sergio Moro visitou os Estados Unidos de 15 a 19 de julho. Homólogos. Os authorities, Requested e Agência Pública, will refuse to confirm or deny information. Still, M.R. Delgatti was arrested shortly afterwards by the Brazilian Federal Police. Read also. Former Brazilian President Lula released from prison after Mauritania e Aranjal in jail. Embora essas revelações não tenham afetado significativamente a popularidade do juiz, sua aura continua a se desgastar na imprensa internacional. Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal finalmente reconheceu a inconstitucionalidade da prisão de Lula. Ele será libertado em 8 de novembro de 2019. O presidente foi absolvido de 7 das 11 acusações contra ele. A acusação está apelando em 4 casos.
Lula ainda não foi julgado em 4 casos que os especialistas consideram menos importantes. Sergio Moro acabou renunciando em abril de 2020. A elite política de Brasília lhe deu as costas, e as pesquisas foram revertidas. Uma saída na ponta dos pés segue em direção a Washington, onde ele reproduz o modelo da porta giratória, que permite que ex-promotores do Departamento de Justiça dos Estados Unidos que trabalharam em casos relacionados à lei de práticas de corrupção no exterior vendam informações privilegiadas obtidas durante suas investigações para grandes escritórios de advocacia e ganhem muito dinheiro. O anúncio chega em novembro de 2020, durante as eleições municipais no Brasil. Ficamos sabendo que o ex-juiticinho curitibano foi recrutado pelo escritório Alvarez e Marçal, agência especializada em assessoria empresarial e contencioso com sede na capital federal, localizada na 15 Street NW, em frente ao Tesouro dos Estados Unidos e a 200 metros da Casa Branca. As datas: 2003. Lula, Partido dos Trabalhadores, é investido presidente do Brasil. Em junho, criação de varas especializadas no combate a crimes financeiros e lavagem de dinheiro. Sergio Moro é nomeado para Curitiba. 2007. Luiz Inácio Lula da Silva inicia segundo mandato. 2008. Criação pela Embaixada dos Estados Unidos do Projeto Pontes, Programa de Capacitação de Juízes, promotores e altos funcionários brasileiros no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. 2011. Dilma Rousseff, PT, sucede a Lula como chefe de Estado. 2013. Parlamentares brasileiros votam na lei anticorrupção. Em julho, Sergio Moro assume as investigações sobre os empresários Alberto Youssef e Carlos Kreiter, que darão origem à Operação Lava Jato. 2014. Lançamento da Operação Lava Jato. 2016. Michel Temer, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, sucede Dilma Rousseff, demitida em 31 de agosto. Escutas telefônicas ilegais dos advogados de Lula. 2018. Em 7 de abril, Lula é preso. 2019. Jair Bolsonaro, Partido Social Liberal, é nomeado presidente. Primeiras revelações do Te Intercept em Lava Jato. Em novembro, lançamento de Lula. 2021. Em março, revogação das condenações de Lula.